Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Damien do canal Damien Tempest e hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Ao invés de ser um vídeo ensaio, como eu venho fazendo ultimamente, é um vídeo mais opinativo. Eu venho vendo muitas discussões a respeito da comunidade sobre um remake ou não remake, e eu queria falar um pouco sobre isso. Então essa é a temática do nosso vídeo. Então, como sempre, já peço no início do vídeo pelo seu like, pela sua inscrição se você ainda não for inscrito, e manda esse vídeo pros amigos pra gente poder ter uma discussão com mais pessoas, sempre com muito respeito, sempre com muita educação. Lembrando que tudo que tá aqui nesse vídeo é apenas a minha opinião, eu não sou o dono da verdade, também não faço parte da Toei Animation, então obviamente tudo que eu posso falar pode estar errado também, beleza? Então bora pro vídeo, sem muita enrolação, quartezinho seco. E bora. Eu sinto que muito dessa discussão de remake de Saint Seiya ou não ter um remake de Saint Seiya, ela reaparece de tempos em tempos na comunidade quando as coisas parecem estar muito ruins, de um modo geral, para a franquia. Quase sempre é um debate que começa a partir do seguinte princípio: o anime de Saint Seiya é datado, ou o anime distorceu tudo que existe no mangá e distorceu toda a obra do Kurumada, pondo essa como a principal razão para um remake que tende a ser milagroso, por assim dizer. E obviamente ele não é um remake qualquer, mas é um remake do anime clássico, mas nem tanto, porque não vai ter nada de anime clássico. E ele tem que seguir o mangá fielmente. E a esperança que as pessoas possuem é que esse remake fiel, de alguma forma, seja o salvador da franquia. Faça com que Saint Seiya tenha um novo boom, que consiga fazer sucesso em meus jovens de hoje em dia, e se comparar a animes como Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, One Piece, que também tá fazendo muito sucesso, como sempre fez, a nova temporada de Bleach, enfim, todos esses grandiosos animes que estão por aí, e as pessoas querem que Saint Seiya esteja nesse hall, o que é perfeitamente entendível. Mas isso não vai acontecer. Você pode tentar maquiar Saint Seiya como uma obra dos anos 2020 o quanto você quiser, mas isso não muda o fato de que é uma obra dos anos 80 e produzida por um autor dos anos 70. E eu não tô falando disso de forma pejorativa, como muitas pessoas falam. Muito pelo contrário. Eu acho que o charme de Saint Seiya é justamente conseguir ser diferente dos padrões que temos atualmente na indústria. De mesmo nos dias de hoje, o Kurumada conseguir fazer algo que tenha o espírito dos anos 80 e de um autor dos anos 70. Que é, por exemplo, o que ele faz dentro de Next Dimension. Será que se você colocar batalhas longas, ultra coreografias, show de luzes, é isso que vai tornar Cavaleiros do Zodíaco atrativo? Ter cenas que não foram animadas anteriormente vai fazer toda essa diferença para que Cavaleiros caia num novo boom e num sucesso estrondoso por aí? Eu acho que não. Eu, honestamente, acho que não. E quando a gente fala desse assunto, quase sempre as pessoas esquecem que nós já tivemos um remake / reboot de Saint Seiya, que foi o 3D CGI da Netflix. E claro, você pode argumentar que ele não é fiel ou qualquer coisa assim, mas ainda assim ele é um remake. E ainda assim é uma tentativa de modernizar Cavaleiros do Zodíaco. E foi falho. Todas as releituras que foram feitas de Cavaleiros do Zodíaco, todas as tentativas de modernização da obra, de adaptação dela para um público novo, foram falhas. É só a gente pegar o histórico recente. Lenda do Santuário trouxe uma animação super linda, moderna, maravilhosa, e teve um tom de humor muito carregado que muitas pessoas não gostaram. O Seiya, principalmente, sofreu muitas críticas por parte de algumas pessoas. E cortaram várias coisas que aconteceram, que é até meio natural e óbvio, não é nem culpa do filme isso. Justamente por ser um filme, ou seja, uma produção curta, não tinha como eles adaptarem a Guerra Galáctica inteira, todo o Arco dos Cavaleiros de Prata, para aí sim chegar no Arco das 12 Casas. A outra obra, e talvez que é o que mais se encaixe nisso, foi o que eu já falei anteriormente, que foi KOTOR, veio no espírito de se conectar com essa nova geração, sendo uma obra voltada para um público infanto-juvenil. Da mesma forma que o anime dos anos 80 também veio para um público infanto-juvenil japonês dos anos 80. E a gente viu muito bem aquilo que aconteceu quando tentaram fazer isso aí no KOTOR. Descaracterizaram personagens, a história ficou uma bagunça, e na hora que a coisa apertou de verdade, eles apelaram para elementos fiéis ao mangá e tentaram mesclar isso com alguma dose de originalidade em algumas situações. Por mais que o resultado disso tudo tenha sido ligeiramente melhor do que a primeira temporada, não acho que é o bastante para que a segunda e a terceira sejam algo diferente de uma nota 6. E eu tô sendo muito generoso com essa nota 6, tá? Sendo bem sincero. Eu poderia dar uma nota menor. Mas como eles fizeram algumas coisinhas ali que apelam inclusive pro emocional, eu dou uma nota 6. O live action, que é a outra tentativa da Toei de modernizar, de conectar com o público e aquela coisa toda, da mesma forma, mostrou elementos super novos.
Então você tem lá o Seiya, lutador de rua, você tem helicóptero, perseguição de carro, tiro, arma, cena engraçadinha como se eu estivesse vendo um filme da Marvel e uma total descaracterização da história de Saint Seiya. E o principal, que é aquilo que mais me incomoda dentro desse filme e de algumas releituras novas de Saint Seiya, que é a descaracterização total daquilo que é mais importante dentro da obra, que é a figura de Athena. O live action foi mais um produto fracassado e mais uma tentativa de modernização que deu errado. Mas sabe o que todos esses exemplos citados têm em comum? Nenhum deles caminha para um remake ultra fiel, um por um, do mangá. Eles adotam uma extrema liberdade criativa para a história de Saint Seiya, para as temáticas de Saint Seiya e para tudo que existe. São 3 exemplos. Será que esses 3 exemplos não são suficientes para que a gente entenda que a visão dentro da empresa e a visão mercadológica a respeito de Saint Seiya não vê o mangá como uma alternativa? E mais uma vez, você pode argumentar que esse é o problema, mas imaginemos um cenário em que adaptem toda a história do mangá sem tirar nem pôr. Saint Seiya receberia as mesmas críticas que o mangá recebe. Que ele é rápido demais, que ele tem furo de roteiro, que o Kurumada não sabe desenvolver personagem, que é tudo 12 casas, e por aí vai. E tem coisas aqui que se você deixar mais óbvio pra rapaziada que acha que essas coisas do mangá são problemas, talvez você solucione. Outras coisas, nem tanto. Muitas delas são intrínsecas à fórmula e à época e ao jeito do Kurumada de contar a história. Pasmem, um agrado a todos. Damian, então você tá dizendo que não tem jeito e que Saint Seiya é realmente datado? Todas as críticas estão certas? Não, eu não tô dizendo isso. Datado seria pejorativo, mas é inegável que Saint Seiya é fruto do seu tempo. E não há qualquer problema nisso. Mais uma vez, e eu vou ser prolixo, eu vou usar de pleonasmo, mas eu torno a repetir. Cavaleiros ser uma obra de espírito oitentista é bom. Cavaleiros não tem que ser igual ao que existe por aí. Não tem que ter a mesma dinâmica, nem o mesmo estilo de batalha exagerado, e cheio de troca de golpes, e cheio de luzes, nem nada do tipo. Porque a forma como as lutas acontecem em Saint Seiya faz parte do como contar a história por parte do Kurumada. E se você quiser chamar de luta por turno, parado, mais conversa do que ação, então o problema interpretativo de como as coisas funcionam em Saint Seiya é totalmente seu. Mas concluindo esse primeiro pensamento, que é o que eu quero trazer com o vídeo, a ideia de um remake fiel é uma fantasia. Ele nunca vai acontecer, pois quem comanda Saint Seiya não vê chances disso acontecer. E ficar pedindo isso desesperadamente, honestamente, não te faz tão diferente de quem tá pedindo e implorando pela 3ª temporada de Lost Canvas, já que ela é a melhor coisa que já aconteceu com Saint Seiya. E é uma injustiça que nunca tenha sido animada por completo. E espero que o tom de ironia na fala seja entendido. Mas o vídeo não acaba por aqui. Eu tenho mais coisas a falar, sendo sincero. E talvez mais do que caiba nesse vídeo, mas eu vou tentar resumir ao máximo pra vocês. Eu acho extremamente questionável a opinião de que o anime clássico é essa coisa ruim pra Saint Seiya que as pessoas colocam. Eu acho, honestamente, que muita gente cospe no que fez Saint Seiya ser o que ele é, e chamam ele de problema de forma muito injusta, porque eu amo o mangá, eu sou fã do Kurumada, eu sou mais fã do mangá do que do anime, mas é inegável que o que faz Cavaleiros do Zodíaco ser grande, a história que as pessoas conhecem de Cavaleiros do Zodíaco e essa coisa grandiosa que é ao redor do mundo, não foi por conta do mangá, foi por conta do anime. O anime deu a projeção para Saint Seiya, o que é normal. Isso não é um demérito do Kurumada enquanto autor. A esmagadora maioria dos animes é mais famosa que seus mangás. Que é normal, porque as pessoas consomem mais animações do que consomem mangás. Então, da mesma forma que o mangá é dos anos 80 e feito por um autor dos anos 70, o anime clássico também é uma obra fruto de seu tempo. Ela ser mais lenta não é um problema. É justamente essa lentidão que torna diversas cenas tão impactantes, bonitas e marcantes. Imagina se a troca de execução aurora de Yogi e Camus nas 12 casas fosse algo rápido e sem graça. Imagine se a cena do Seiya pegando o escudo de Athena não tivesse a tensão ainda maior que tem no anime, onde você fica ali na ponta da cadeira, tentando ver se ele vai alcançar, se não vai alcançar. O Saga tá perseguindo ele. Quando ele pega o escudo, ele ainda toma o soco e a luz fica indo de um lado pro outro. São cenas que tornam o Cavaleiro Zodíaco grande. Imagina se a derrota do Mist, por exemplo, quando os dois caem, não tem aquela cena da poça de sangue se formando no mar e a Saori tocando piano para aumentar a tensão. Isso é um exemplo de uma extensão de cena, que a torna lenta, que torna demorada, mas que constrói a tensão, o impacto e a emoção dela.
o que muitos de vocês colocam como um problema, eu vejo como um fator primordial para o sucesso, para o impacto do anime clássico. Além, é claro, de outros elementos muito marcantes, como a trilha sonora, que é, enfim, espetacular parte. Essa obsessão, entre muitas aspas, por fidelidade, também é algo muito atual. O anime foi feito em uma época que existia-se mais espaço para determinadas liberdades criativas. Tem coisas que são realmente estranhas de se ver, que não são legais, como Geisha e seus Cavaleiros Fantasmas, outras que eu acho a análise até um pouco injusta, como é o caso do Cavaleiro de Cristal, e outras que são excelentes, como a inserção do Oco no meio do arco do Shiryu, lidando com sua cegueira após a luta contra o Gon. Tratar esses elementos originais do anime, os chamados fillers, como conhecemos, como um problema que define a obra como terrível, é uma análise extremamente injusta para mim, pois não se analisa caso a caso. Os mesmos que reclamam de tudo isso batem palma para a cena do choque das exclamações de Athena em Hades Santuário, onde vemos os Cavaleiros de Bronze interferindo, quando no mangá é só o Shiryu que fez isso. Pois é, eu não sei se você sabe, mas essa cena tão amada é filler. E sabe, muitas das cenas lá no Castelo de Hades, onde o Radamante tá mostrando poder, e sendo cara, e sendo maravilhoso, e todo mundo fica empolgado, e fica, nossa, ele tá batendo em 3 Cavaleiros de Ouro, é filler também. Mas esse pode, né? Ah, mas é porque é bom, Damian. Então o problema não é a existência do filler em si. Não vamos ser hipócritas. As pessoas culpam o filler pelo filler, mas não analisam aquilo que ele traz, aquilo que ele faz e aquilo que ele conta pra dentro da história também. Outro ponto que as pessoas gostam de trazer para poder aumentar essa discussão da necessidade de um remake, de como é muito importante ter um, é uma suposta descaracterização dos personagens do clássico. Os mais citados talvez sejam o Ikki, o Seiya e o Shun. E para ser muito sincero, eu também acho que muito disso que é falado é uma memória bem errônea de muita gente. É uma mistura de falsa memória da infância, com interpretações erradas, com muito vídeo porcaria por aí que faz que as pessoas odeiem e achem Saint Seiya o pior anime da face da Terra. O Ikki, por exemplo, não é um personagem vazio no anime clássico, como as pessoas gostam de dizer. Ele reconhece os próprios erros, ele muda, ele evolui, ele passa por um arco de desenvolvimento extremamente tocante, tanto no anime quanto no mangá. Mesmo que eu acho que o Kurumada faz isso de uma forma melhor, porque aí é uma preferência minha, é inegável que isso existe dentro do anime clássico. E o Seiya, por exemplo, pra mim ele virou um alvo de um efeito Mandela muito bizarro, de que ele fica o tempo todo gritando pela Saori, de que ele tá o tempo todo no chão, e isso acontece muito menos do que as pessoas colocam, mas muito menos mesmo. Só que muita gente não se dá o trabalho de retornar ao anime clássico e ver, e seguia talvez pelos memes que tinham na década passada e pelos vídeos da década passada que se repetem até hoje. O Seiya no anime é um personagem cativante pra caramba. Ele é muito maneiro, ele tem aquela conexão com as crianças, ele é descolado, ele também é debochado no início, e depois ele se transforma nesse arquétipo do herói. E ele segue sendo um personagem muito inspirador, como ele é no mangá, como ele é no anime, como ele é nos filmes. E filmes esses, já aproveitando o gancho, que aí sim dão ao Shun essas características negativas que as pessoas colocam, onde lá sim ele tá sempre sendo salvo pelo Ikki. No anime isso também acontece, mas em menor grau. E as únicas cenas originais que me vêm à cabeça são a do Cavaleiro de Fogo e a do Mimi. E mesmo com tudo isso, o Shun não é um personagem estragado, cuspido, escarrado, descaracterizado que alguns colocam. Mas esses momentos em que o Ikki o salva no anime não anulam suas vitórias esmagadoras contra Jabu, Andrômeda Negro, Dante, Afrodite, Io, Sorento. E se o Ikki salva ele da luta contra o Mimi em Asgard, ele dá um pau no Shido logo depois. Então, por que o personagem é estragado? Será que ele é mesmo? Como esse não é um vídeo focado em analisar o anime clássico, eu não vou muito a fundo nessas questões. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer algo a respeito no futuro. Então, se vocês quiserem um vídeo focado em falar sobre arcos do anime clássico, por exemplo, coloca aqui embaixo, aproveita e peço mais uma vez seu like, a sua inscrição se você não for inscrito, e considere tornar-se membro do canal, que você pode fazer por apenas R$ 3,99 e ajudar o canal a se manter, a evoluir, a crescer e a melhorar de diversas formas. Beleza? Com essa pequena inserção no meio do vídeo, eu vou concluir o meu pensamento. O anime clássico não estragou, nem deturpou, nem fez nada de ruim com a história de Saint Seiya, nem com seus personagens. O anime clássico conta a sua própria história, e colocar essa história em antagonismo ao mangá clássico não faz bem a nenhuma das duas obras. É uma discussão infrutífera, não vale a pena.
E não faz sentido. Mas eu tô falando tudo isso e talvez você esteja se perguntando, então qual é a sua solução pra Saint Seiya, Damian? E eu falo sem problema nenhum. Eu acho que Cavaleiros precisa ir pra frente e não pra trás. Cavaleiros precisa se desprender da imagem do clássico puro. E quando eu falo a imagem do clássico, eu não digo necessariamente os 5 Cavaleiros de Bronze, mas eu falo se desprender da imagem dos arcos, da temporalidade, da geração de Cavaleiro de Ouro e realmente avançar um pouco. E eu vejo que Next Dimension é a obra com potencial de fazer isso, porque é algo que está continuando a história, está continuando a jornada dos personagens, por estar nos levando direto pro arco do Olimpo, por ser essa saga de transição. Ou Olimpo, Céu, como queira chamar, inclusive, tá? E eu acho que você explorar ao máximo aquela geração de Cavaleiros de Ouro, aquela temporalidade, sem as influências das ações da Saori, por exemplo, eu acho que esse é um excelente caminho, não só para você agradar novas gerações que podem conhecer Cavaleiros do Zodíaco a partir daquela Guerra Santa, mas para nós que somos fãs antigos e fomos tão atingidos por produções ruins nos últimos 10, 15 anos, como você queira chamar. Agora, se você quer realmente conquistar um público novo, se você quer introduzi-los na franquia, então faça isso com ideias realmente novas. A gente sempre fala sobre como o universo de Cavaleiros do Zodíaco é extremamente rico, vasto, e que tem uma variedade de histórias que podem ser contadas. Mas por algum motivo, quando se fala em conquistar novos públicos, essa ideia específica vira ruim, vira um tabu. E eu não entendo isso. Eu acho sim que a gente precisa de uma nova geração, uma nova Guerra Santa, novos protagonistas, novas constelações e foco. E aí sim, você ter esses elementos e traduzir isso em cima de uma narrativa com tendências mais atuais, que conversem mais com esse público atual. Aí sim eu acho que você consegue se conectar com uma nova geração sem você precisar maquiar e aí sim deturpar aquilo que Cavaleiros do Zodíaco é. Eu acho que você tentar traduzir Cavaleiros para os dias de hoje, eu acho que isso sim deturpa a obra e aquilo que ela é. E talvez com tudo isso, com essa nova geração, com essas novas coisas, você tenha um novo boom, conseguindo agradar os fãs antigos, como eu, como você, e fãs novos, pessoas que estão tentando chegar agora na franquia e talvez tenham essa como porta de entrada. Eu adoraria que em meio a isso também pudesse animar os spin-offs, porque eu acho que muitos deles podem sim servir como porta de entrada para as pessoas, como The Lost Canvas serviu como porta de entrada para alguns. E eu acho isso inegável, tá? Então, principalmente aqui no Brasil. Em outros locais, eu não sei definir, mas principalmente aqui no Brasil, eu sinto que Lost Canvas foi porta de entrada para muitas pessoas. E que bom, isso é muito positivo, certo? E se eu pudesse escolher 2 spin-offs pra estar junto a The Lost Canvas, que eu acho que tem potencial pra fazer isso, eu escolheria certamente episódios de Darkwing. São histórias que conseguem se conectar, cair nos moldes dessas novas gerações, e acho que podem sim se conectar e trazer coisas novas. Mas sabe qual é a verdade? Nada disso que eu tô falando vai acontecer. A minha ideia, a minha solução, a solução de vocês e toda essa discussão é uma enorme fantasia, é um sonho, é uma esperança talvez. Mas o que vai seguir acontecendo é que vão chupar a imagem do anime clássico até não poder mais, ou do mangá clássico até não poder mais, porque é o que vende. É o que o fã antigo quer consumir. É o que dá lucro certo pra Toei e faz com que Saint Seiya apareça em quarto no ranking de licenciamento fora do Japão. É por isso que eu acho, além de tudo, essa discussão sobre um remake, pelo menos no atual ano que nós estamos, que é 2025, um debate vazio que não vai nos levar a lugar nenhum. As nossas vontades e as visões mercadológicas das empresas não são as mesmas, e eu acho isso muito claro. Mas se for para ficar definindo o que é certo ou errado para o futuro da obra, sem ter esse poder de decisão, porque nós não temos, então é melhor a gente colocar todas as cartas na mesa e todas as ideias. Eu honestamente acho que enquanto o público não avançar e não se desprender também da imagem do clássico, o recado que a gente passa é que é somente isso que a gente quer. Mas eu acho que muita gente não tá pronta para ter essa conversa, ou não vai querer entender essa conversa, vai achar que eu tô culpando os fãs ou qualquer outra bobagem que já falaram pra mim ao longo dos últimos anos. Então, talvez eu fale disso em outro momento. Mas talvez o que esteja impedindo o Sensei de avançar seja, além de muitas outras coisas, foco na palavra além, o público e aquilo que o público quer consumir também. Mas enfim, talvez esse seja um papo para um outro vídeo. Então, meu povo, para esse vídeo foi isso. Eu tinha muitas ideias, muitas coisas que eu queria falar. Espero que esse vídeo tenha feito sentido, que tenha sido coeso de alguma forma. Eu tentei escrever algumas coisas para poder organizar melhor as minhas ideias e não ficar um vídeo tão confuso. Mas é isso que eu penso a respeito de um remake, dessa discussão e de todas essas coisas. Então, mais é isso. Deixe seu like se você não deixou, se inscreva se não for inscrito, manda esse vídeo pros amigos, considere tornar-se membro do canal e vamos discutir, debater, conversar, sempre com respeito, sempre com muita educação aqui nos comentários. E não mais é isso. Perfeito?
Um grande beijo, um grande abraço. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!